E aí galera, beleza? Vou gravar esse vídeo aqui, mas um vídeo eu quero complementar o vídeo que eu fiz sobre a questão da gnose, né? E levantar uma questão sobre o maior argumento que o pessoal que acredita em um Deus mau no Antigo Testamento usa, tá? É um dos... Se eu lembrar de algum outro argumento aqui, eu até posso utilizar, né? Mas no geral, eu acho que esse argumento já me cabe bem, tá certo? Porque esse é o principal, é o mais usado. Na época, eu acabei utilizando também esse tipo de argumento, certo? E usando a própria Bíblia para contradizê-la de certa forma, tá? E eu vou mostrar que só há um entendimento errado do texto, nada mais do que isso, ou muitas vezes uma clara manipulação. Até porque as pessoas não podem isolar texto, né? Foi como um exemplo que eu mostrei, certo? De um rapaz que pegou o texto de João e isolou um versículo, sendo que no outro versículo, né, acerca do milênio, o próprio João falou que, tipo, ele não disse que eu viveria até ele viver. Ele disse, se ele quisesse, eu viveria. Mas não é o caso, né? João morreu. E, obviamente, você vê que as pessoas se apegam a coisas minúsculas ou distorcem mesmo. Tanto que, se o cara tinha esse texto como uma das maiores provas do amilenismo, se eu claramente mostrei para ele na Bíblia que ele só entendeu errado, que o próprio João explicou, o cara já deveria desistir da ideia equivocada dele, correto? Não desistiu, né? Ainda foi atacar e tal, dizendo que independente de se o cara pede, se o cara usa de estratégia, é um charlatão, né? Qualquer um que pede alguma coisa na internet é um charlatão. Então, quando falta argumentos, né? Infelizmente é para onde as pessoas partem, né? Para esse tipo de ataque, como muitos outros, desnecessário. Mas vamos lá. O texto usado basicamente é esse aqui, ó. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certo? Então assim, cara, é muito ambíguo, sabe? Essa informação. Como assim o Senhor disse que habitaria nas trevas? Né? Então quem foi esse Deus que falou com Abraão ou com Salomão que habitaria nas trevas, né? Isso aqui vai depender de tradução, a gente vai chegar lá. Não, mas eu não vou usar a tradução para dizer que o texto... não, esse texto aqui mesmo, do jeito que ele está correto, e a gente vai entender por que Salomão, e isso aqui é uma expressão de, né? Ele ficou, tipo, não é assustado, tipo... quando você espera algo e aquela coisa acontece, você fica eufórico, né? Ele ficou eufórico. Nossa, o Senhor disse que habitaria nas trevas, né? Habitaria, apareceria, vai depender da tradução, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. E aí o pessoal, né, que os marcianos, né, não é de coisa de Marte não, marcianos são seguidores de Marcião, de Filipe, tá? Eles usam textos do Novo Testamento para dizer, ó, tá vendo, Salomão não falou com Deus. Não foi Jesus aqui que tem essa diferença. Mas depois a gente vai tratar desse assunto e mostrar para as pessoas que não é o pai que as pessoas têm contato. Não foi o pai exatamente que criou. Não é o pai que estava ali com Abraão, com Moisés, com os patriarcas, trazendo a história, conduzindo aqui, fazendo as revelações. Não, é o próprio Cristo, tá? Mas isso aí já é um outro assunto, mais específico. Então usam textos do Novo Testamento, como Pedro vai dizer... deixa eu ver se eu acho aqui esse texto, rapidinho. Porque eu queria encurtar, mas... nele... não há. Eu acho que nele não há. Eu acho rapidamente aqui. O texto que eu estou procurando. Pedro vai dizer que nele não há sombra de variação alguma, né? Porque Deus é luz e não habita nas trevas, e tal. E a gente vai entender aqui o que é que esse texto está falando. Paulo também vai dizer que Deus habita em luz inacessível e nenhum homem pode ver, né? Que habita em luz e tal, aquela coisa toda. Ali já é uma outra questão. E aí fala, quem foi? E usam o argumento também, quando Moisés fala, né, que
Deus passou pela fenda, o Senhor passou pela fenda e Moisés só pôde ver de fundo. Ah, quem é esse cara que Deus viu? Quem é esse Deus? Não é o Deus verdadeiro, não é o Pai. Cara, claro, ali é Jesus, entendeu? O Pai ninguém realmente viu e nem vai ver. A gente vê o Pai através do Filho, e é isso que ele tem o tempo todo está dizendo. Tiago chega lá, mestre, mostra-nos o Pai. Jesus olha para ele, eu estou há tanto tempo convosco e não tendes me visto? Tiago, quem vê a mim vê o Pai. Você está entendendo? Moisés viu quem? Viu Cristo. Vamos lá o texto. Pronto. Primeiro é porque também está escrito. Eis que põe em si uma pedra principal, né? O qual havendo visto mais agora. Não. Pronto, irmãos. Desculpa a pausa, eu só errei o texto, né? Tá em João, na realidade, não é em Pedro. Primeiro João, mas Pedro fala alguma coisa porque agora eu não estou exatamente lembrado. Vamos lá. 1 João capítulo 1, que vai dizer basicamente assim. Eu não vou ler o texto só, o versículo apenas. Vou começar, ó, do versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, tá? E não há nele trevas nenhuma. Certo? Aí o cara olha assim, meu Deus do céu, tá vendo? Olha lá, ó, ele estava nas trevas. Veja bem, não há nele trevas algumas. Vamos continuar o texto, 1 João capítulo 1, versículo 5 diante. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, purifica de todo pecado. Então aqui, ó, a questão de ser luz e não trevas aqui está ligado a pecado, perdão, a prática da mentira e por aí vai. Nós andamos em luz, não temos essas práticas, tá? Lá no Antigo Testamento é uma manifestação da glória de Deus. É uma manifestação da glória de Deus. E óbvio que essa manifestação ela tinha que ser ocultada por alguma coisa, porque o povo não suportaria ver essa manifestação. Não é o próprio Deus, não é uma habitação, é uma manifestação. Quando Salomão, surpreso, fala que ele habitaria em densas trevas, ele está falando, ó, quando eu aparecer, eu vou aparecer em nuvem, como eu fiz no deserto, como eu fiz ali, como eu fiz no... Sabe, são várias passagens que Deus, a glória dele se manifesta em nuvens densas, tá? Porque eles não suportariam ver, certo? Mas, continuando o texto, tem um texto de Paulo, onde Paulo vai dizer que Deus habita em luz inacessível. Ele está falando exatamente do Pai. Vocês entenderam que o texto aqui ele não se aplica em manifestação, mas sim no modo de viver? Se hoje estamos na luz que é Cristo, na luz de Cristo, aqui não está falando da manifestação da sua glória, da manifestação do seu poder. Está falando de estarmos nele, temos um comportamento diferente, certo? É isso, tá? Então não é manifestação, é comportamento. Agora vamos para as manifestações, certo? Então o texto é esse. Agora, vamos para textos que dão referência à questão da manifestação. Todos eles vão falar de manifestação de Deus, ou de Cristo, né? Vamos lá. Em sua glória. E todos eles têm referência com a Arca da Aliança, com a tampa do propiciatório, que era ali, querendo ou não, uma representação do altar e do trono de Deus, tá? Então, sempre quando é manifestado ao homem, vai ser manifestado de uma forma espantosa, tá certo? O homem não compreende. Então, ó, Salmos 97, versículo 2. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Nuvens e obscuridade, tá? Em algumas passagens vai dizer os mares, que óbvio que não é o mar da terra, mas tem cristão que não consegue enxergar, né? O oceano primordial. Aí dele, justiça e juízo são a base do seu trono, tá? Alegoria. Levítico capítulo 16, versículo 2. Olha, disse pois o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu,
diante do propiciatório que está sobre a arca, tá? O propiciatório é a tampa da arca da aliança. Para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório, tá certo? Nuvem. Nuvens espessas, densas, negras. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo de 1 a 11. É a mesma referência lá, tá? De Salomão, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12. Ó. E então disse o Senhor tem dito que habitaria nas trevas. Vamos lá para esse texto, 2 Crônicas, capítulo 6. Certo? Vamos ler o contexto. Pode ser, eu não sei se eu leio Reis, mas eu vou lá em Crônicas. 2 Crônicas. Calma aí que eu já esqueci aqui. 2 Crônicas, capítulo 6. Certo? 2 Crônicas, capítulo 6. Isso. Então falou Salomão, o Senhor, disse que habitaria nas trevas. E eu te tenho edificado uma casa para morada em lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, o meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa, em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo. Porém escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Veja bem, ele está dizendo que não escolheu casa, não escolheu isso, não escolheu nada para aparecer, certo? Ele escolheu o povo, escolheu Davi. Também Davi, meu pai, teve no seu coração de edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a meu pai: porquanto tivesse no teu coração a edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel. Como o Senhor disse, edifiquei a casa ao nome do Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca, em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. A nuvem apareceu na onde? Por que ele está contando isso? Porque é a história do povo hebreu. Então ele está contando, ó, o Senhor sempre aparecia na arca, sempre aparecia na arca, sempre aparecia na arca. Então ele conta aqui, ó, o Senhor disse que habitaria em trevas. Sempre ele vai aparecer na arca. Vocês têm que pegar que toda vez que é manifestada a glória de Deus no Antigo Testamento, ela é manifestada em cima da arca e em nuvens densas, muitas vezes até com raios. É dito assim que é manifestado. Tá certo? Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho, a gente passa para os outros textos. Vamos lá. Agora eu quero ler aqui o capítulo anterior, que vai emendar lá. Disse o Senhor que habitaria em trevas. Deixa eu ver. É porque a gente teria que ler todo o capítulo para entender. Orar se confessa teu nome e converter os teus pecados quando tu afligis. Vamos lá. Deixa eu subir aqui o capítulo. Então falou Salomão, isso aí 2 Crônicas, capítulo 6. O Senhor... calma aí. É porque... Assim, capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Presta atenção. Sempre tem que ter a arca para ele aparecer. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel, os levitas levantaram a arca, e fizeram subir a arca e a tenda da congregação, a tenda, tá? Porque é o tabernáculo, todos os objetos sagrados que estavam na tenda, os sacerdotes e os levitas o fizeram subir.
Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros bois, que não podia se contar nem numerar por causa da abundância. A pessoa fala, mas que Deus é esse que pede sacrifício e tal? Cara, sombra, ele tanto pediu sacrifício que depois ele, tipo, ó, cara, vocês não vão conseguir, tá, resolver o pecado de vocês com isso, eu vou lá e vou me sacrificar por vocês. Que era uma figura, era uma sombra daquilo excelente que viria, que é o sacrifício eterno de Cristo. Assim trouxeram, vamos lá. Aí, ó, os querubins estendiam as asas, tá? Isso que é bem interessante essa questão, o porquê dos querubins, mas tem um estudo aí no canal do irmão Israel, o Reino de Deus, sobre. Vamos lá. Moisés, né? Ó, na arca não havia coisa alguma senão as duas tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, tá, no monte, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel saindo do Egito. E sucedeu que saindo o sacerdote do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram sem respeitar as suas turmas, e os levitas que eram cantores, todos eles de Asaf, de Emã, de Gedutum, de seus filhos e de seus irmãos vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o ocidente do altar, e com eles até os 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, que é um salmo. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa, quer dizer, na nuvem. Aí Salomão vai lá e fala, porque, tipo, era assim que Deus se manifestava para os pais. Então Salomão ele fica surpreso e diz, então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Nuvens, gente, nuvens é uma manifestação, sabe? Não é que o cara tá lá em trevas ou é um céu obscuro, é uma manifestação. Agora vamos para os seguintes textos. Deixa eu ver o tempo do vídeo, tá beleza. Crônicas, Êxodo, capítulo 20, versículo 21. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se achegou à escuridade onde Deus estava, no alto do monte, cheio de nuvem, certo? Leiam todo o capítulo. Se eu for ficar lendo todos os capítulos, o vídeo vai ficar 1 hora e meia, tá? Então, estou resumindo. Vocês leiam o capítulo, os capítulos que eu estou falando, você vê todo o contexto. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 11. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte. Ó, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus. E havia trevas e nuvens e escuridão em cima do monte. Nuvem, tá? Nuvem negra. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 22. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. Tá, e tipo, quando Moisés desce do monte, como ele contemplou a face de Deus, tá? Jesus, no caso, ele volta com o rosto tão brilhante, tão luminoso, que o povo tinha que botar um pano no rosto dele, porque eles não estavam aguentando a claridade. E o povo ficou com medo de ver aquilo. A luz estava lá, no meio daquela escuridão, que eram as nuvens e tal, estava oculta das pessoas que estavam vendo. Adiante. Salmos capítulo 18, versículo 8. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia carvões e se acenderam dele. Lê o capítulo todo. Isaías 45, versículo 15. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Certo? Te ocultas aonde? A glória dele, nem nuvens espessas. Hebreus capítulo 12, versículo 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Agora vamos ler Hebreus capítulo 12. Só para deixar mais claro aqui o entendimento. Novo Testamento. Apóstolo Paulo. Será que ele foi enganado, como esses caras acham? Que os apóstolos e o próprio Jesus foi enganado, né? Porque Jesus está falando que é ele e os caras estão dizendo, não era Jesus não, ali era o anjo enganador. É engraçado, cara. Tô cego, calma aí. Ué, aqui. Capítulo 16 que eu falei. Capítulo 12. Ó. Vamos lá.
Tá errada essa referência aqui que ele me deu. Essa referência aqui tá errada. Calma aí, só um minuto. Eu acho que não tá não, é porque eu me confundi mesmo aqui. Versículo 18. Ó. E ninguém seja... Hebreus capítulo 12, versículo 16 e diante. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, o qual os que o ouviram pediram que lhe se não falassem mais. Você está entendendo? Isso, cara, isso aqui é interessante, porque as pessoas costumam perguntar, Gideão, quando se deu a rejeição de Israel? Né? E a gente costuma dizer que quando é Jesus disse, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Cara, eles rejeitaram ouvir a voz do mestre já desde o Monte Sinai. Porque era para Deus falar diretamente com eles. Eles falaram, Moisés, não queremos ouvir, não queremos ver a presença, não queremos falar com Deus. Falem por nós. Deus se irrita com aquilo, obviamente, porque ele queria falar com o povo e o povo rejeitou, com medo de morrer. Né? E aí só Moisés recebeu os 10 mandamentos. Só Moisés. Os 10 mandamentos eram para o povo, só Moisés recebeu os 10 mandamentos. A partir daí, beleza, veio os preceitos da lei. Porque eles não quiseram ouvir da boca do próprio Deus o que ele queria, certo? Porque não podiam suportar o que ele se mandava. Se até um animal tocar o monte, será apredejado ou passado com um dardo. É tão terrível, e tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Quer dizer, aqui era o Satanás, Paulo será que se enganou? Ele não sabia que era o Messias aqui? Para ele estar falando isso aqui. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. Cara, bem interessante eu ter lido esse texto. Desculpa, gente, é porque assim, é tanta coisa na minha cabeça, vocês não têm noção. É por isso que eu faço esses vídeos assim, eu não consigo lembrar de todos os textos. É porque é muita coisa. É interessante, cara, eu leio isso aqui em Hebreus, Paulo falando isso, porque essa mesma referência escrita quase desse mesmo jeito vai estar no livro de Enoque, tá? Que é esse texto aqui, a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, que Enoque teve essa visão já do milênio, tá? Que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Enoque usa exatamente essa mesma expressão aqui, que é bem interessante. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Veja que não rejeiteis aos que falam, porque se não escapam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E essa palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Lá, aquele fogo que consumia no Antigo Testamento as nações ímpias, que voltará a consumir no Apocalipse. Então você vê que não está falando de habitação ou condição espiritual, mas está falando de manifestação. Ele se manifestava na nuvem para que o povo não fosse fulminado, consumido, porque ele sempre se apresentava em nuvens densas, espessas e em fogo. Tanto que o que é usado para guiar o povo de Israel no deserto? Uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Certo? Vamos lá. 1 Reis, capítulo 8, versículo de 10 a 12. Quando o sacerdote se retirar do lugar santo, estou fazendo algumas repetições em outra tradução, da NVI. Uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou, o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura.
E Salomão exclamou, o Senhor disse que habitaria na nuvem escura. Segundo as Crônicas, capítulo 6, versículo 1. Salmos 18, 11. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia, né? Aqui essas nuvens cheias de águas, em uma tradução mais literal vai estar assim, e fez das nuvens e dos mares sua habitação. Mas eu não estou com ela aqui agora, mas aqui, aí os caras vão traduzir para hoje, aí fica botando tipo nuvem cheia de água, tá? Fica bem sem graça. Salmos 97, versículo 2. Nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Cara, tem como pegar esse texto para fazer isso? Não. Para dizer que era um Deus maligno, louco. Não faz sentido, entendeu? Agora, é falta, obviamente, de leitura de conhecimento da Bíblia. Como usam aquele texto que tem Reis e tem Crônicas também, sobre tipo, e Satanás falou a Davi e tal. Aí no outro texto vai ter, no texto tipo calma aí, eu só estou vendo que veio primeiro. Em Reis vai estar, e o Senhor disse a Davi, faz o censo do povo. Em Crônicas vai estar, e Satanás disse a Davi. O que é que acontece ali? Ali tem um probleminha clássico de tradução. Porque eles pegaram tudo que aparece Senhor, ou Adonai, ou Elohim, no hebraico, e do grego, ou Baal, e transformaram tudo em Senhor. Tá? E aí existe essa confusão. Então algumas traduções tentam corrigir isso botando Satanás, que não é correto. Então uma travada. O correto é por Baal ali, tá? O correto é por Baal, não é nem Senhor. Tá, Senhor, porque a tradução para a nossa língua é Senhor, mas assim, era para pôr Baal nos dois casos e não Satanás, tá? Tá, poderia pôr Satanás? Poderia, mas deixar nenhum ter Senhor e no outro Baal causou essa confusão desnecessária, tá certo? Porque a tradução de Baal é Senhor, tá certo? E aí tem um problema. Mas, Gideão, aí, tá vendo? Tradução e tal, leva as pessoas ao engano. Tá, beleza. E quem fez essa tradução? Aí você tem que culpar quem fez. A Septuaginta, vocês sabem, eu fiz até um vídeo rebatendo um cidadão que pegou uma Bíblia lá, de não sei o que lá, Bíblia hebraica, blá, 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 blá. Sendo que a tradução do Antigo Testamento, a Septuaginta, foi feita por judeus. 70 rabinos judeus, por isso que o nome é Septuaginta, de 70. Tá? Ou 70 semanas, mas é 70. 70 rabinos judeus traduziram, fizeram a tradução. Se eles fizeram aquilo ali, aí é eles que mudaram o tio e o J, o problema é deles. Porque, você vê, nenhuma ponta tá Satanás, na outra tá Senhor. E nos dois casos deveria ou ser Satanás ou ser Baal. Tá certo? Mas isso aí também, usam esse argumento, eles sabem que tem um problema de tradução ali, mas tem algumas pessoas que ainda usam, ó, tá vendo? Aqui tá dizendo que é Satanás, ó, Davi falava com Satanás, não era o Senhor. E fora que o texto destaca, porque no próprio texto vai falar mesmo do Senhor, que se irou contra Davi porque ele levantou o censo, e vai estar escrito em letras maiúsculas. Esse Senhor que é o verdadeiro. Já o Senhor que engana Davi lá, que deveria ser Baal, está escrito em letras minúsculas. Então os caras sabiam na tradução que estavam fazendo. Eles só não especificaram, né? Porque sempre quando aparece o Senhor mesmo, e não Baal, vai estar em letra maiúscula. Então se atente para isso quando você for ler, tá? Isso aí na tradução ACF e tal, nas Almeida, eu acho que tá assim. Nas outras eu não estou bem lembrado como é que está. Então, bom, galera, o vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ia fazer um vídeo sobre as mansões, as moradas celestiais. Eu vou fazer, tá? Talvez depois desse, não sei. Eu vou fazer. O vídeo que eu prometi que eu ia fazer, o próximo vídeo praticamente seria batendo frango. Então, gente, não deu pra fazer, vai ficar pra próxima. Porque assim, minha mãe queria matar a saudade da roça, do tempo da mãe dela, né? Que a mãe dela já faleceu. Então, ela quis fazer tudo sozinha. E ela fez lá. Eu não filmei porque, pô, é minha mãe, eu não vou ficar expondo, né? Então é um pouco complicado. Mas o próximo vai ter um aí, eu vou trazer pra vocês, né? Hoje eu tava até ali limpando. Eu ia gravar, mas como eu tava sozinho em casa, não ia dar pra mim ficar movimentando o celular. Tava desossando um pouco, tirando a costela, tirando as banhas e tal. Mas eu vou postar uma fotinha aí na aba comunidade pra vocês verem como ficou. É isso, eu quero ensinar vocês como fazer, porque tem gente aí que eu sei que vai pra roça, tem gente que quando apertar, aí, olha, realmente a gente tem que dar uma fugida pro campo. Então é bom vocês já ir sabendo mais ou menos como é que, pelo menos segura na faca, né? Pelo menos isso. Não que eu seja um expert, não. Eu faço pra mim, pra minha família, mas eu não sou um cara que domino isso, né?
Mas é isso, também dê uma passada na aba comunidade, eu vou deixar alguns e-mails e contatos meu aí, né? Caso alguém queira me ajudar no projeto. Quem já está acompanhando o canal sabe do que eu estou falando, né? Tô querendo montar um negócio próprio e tal, para mim ter uma renda, ter uma estabilidade, investir mais, né? Tanto na minha vida pessoal, nas coisas que eu preciso, e também investir um pouco aqui para melhorar as questões aqui do canal. Eu tenho outras coisas que eu quero trazer concernente à Terra plana também futuramente aí, a observação, e eu preciso adquirir um material, e eu trabalhando é mais fácil eu fazer tudo isso aí, né? E fora a estabilidade mental, que para mim isso aí é muito bom, tá certo? Então, vai lá na aba comunidade, vou deixar os contatos aí, quem se interessar em ajudar, né, saber mais, pode pegar o número ou mandar um e-mail aí que a gente conversa tranquilamente, tá certo? Então, é isso aí, um abraço. Já ia esquecer, cara, não vou esquecer não. Esse vídeo aí dedicado especialmente aí ao Ricardo Fernandes, tá lá no meu grupo de WhatsApp. Ele me fez essa pergunta porque surgiu uma pergunta em um canal de uma outra pessoa, né? E eu falei, pronto, beleza. Aí eu perguntei, bom, eu trago o assunto das mansões celestiais ou esse logo? Não, traga esse logo, né, dessa confusão aí que dizem que ali não era Deus, porque já fez o vídeo ali da gnose, demiurgo, então acho que já emenda. Pronto, então tá aí o vídeo, entregue, tudo bonitinho. E valeu e até o próximo.